para conversar sobre esse assunto tão importante. Hoje nós recebemos ao vivo em nossos estúdios a médica ginecologista e mastologista, doutora Catherine Milley, que vai esclarecer dúvidas, alertar sobre sinais de atenção e também orientar a população sobre como cuidar melhor da saúde. Catherine, primeiramente, obrigada pela sua presença ao vivo nos nossos estúdios. E eu já queria que a gente começasse falando o seguinte: os pacientes recentes pesquisas recentes, na verdade, da Organização Mundial da Saúde, estão apontando em que quase metade das mortes por câncer poderiam ser evitadas. Então, para a gente começar essa conversa, o que representa o Dia Mundial contra o Câncer e qual que é a importância dessa data para a gente conscientizar a população? Bom dia a todos, obrigado pela oportunidade de estar falando sobre um problema tão importante de saúde mundial, né, que é o câncer, que mata bastante pessoas por conta da falta de diagnóstico. Então, assim, a pesquisa, o Dia do Câncer, para comemorar o Dia do Câncer, é bom para alertar mesmo sobre a importância do câncer, do diagnóstico precoce, para a gente saber que existe cura. Só que a gente tem que fazer políticas públicas para que isso aconteça, né? Então, assim, não é só pensar que o câncer está relacionado à morte. Então, assim, a gente fazendo os exames, tudo direitinho, fazendo o acompanhamento todos os anos, isso pode salvar vidas, porque o diagnóstico precoce é importante. Então, as pessoas não têm que achar que tem câncer que está fadado à morte. Isso já acabou. Entendi. Tem pessoas hoje que nem falam câncer, né? Porque tem medo da palavra, mas o câncer hoje tem muita chance de cura. Mudou muito, né, Catherine? Mudou o cenário. Muito. Então, assim, a gente tem acesso a exames, acesso a tratamentos que antes não tinha. Então, o Dia Mundial do homenagem ao câncer é importante não só para lembrar da doença do câncer como uma coisa ruim, mas para alertar a população que existe vida, que existe vida também com o câncer. Vamos falar um pouquinho de fatores de risco. A gente sabe que a sua especialidade é a mastologia, a questão do câncer de mama, mas vamos falar de forma geral, se a gente pensar em fatores de risco, para não ter desenvolvimento de um câncer ou para minimizar esse desenvolvimento. O que as pessoas precisam fazer para falar de prevenção, Catherine? Então, o câncer, ele é multifatorial. Não existe apenas um fator em si que vai dar o câncer. Então, assim, igual no câncer de mama, às vezes as mulheres acham, porque eu amamentei, eu não vou ter câncer de mama. É um fator de proteção? Sim. Mas só ele não é o suficiente. Então, assim, hoje a gente sabe que um dos maiores fatores de risco que a gente tem para qualquer tipo de câncer é o alcoolismo. Olha. O álcool tem grande fator de ajudar a ter câncer. Então, é o etilismo, o alcoolismo, né? O tabagismo, falta de atividade física. Já foi comprovado também em estudos que 30% dos cânceres diminui quando a gente pratica atividade física. Então, a atividade física é uma coisa muito importante. Então, alimentação, né, saudável, ter acesso a exames também, porque as pessoas ficam com medo de fazer exames e para não descobrir a doença. Exatamente. Eu não vou procurar o médico para não descobrir a doença. Então, assim, fica assim, eu não vou fazer exame com medo de descobrir. Não, a gente quer descobrir, mas a gente quer descobrir no início. E por que é tão importante, Catherine, esse diagnóstico precoce, então? Por que é tão importante a gente fazer um acompanhamento, mesmo que não tenha tido nenhum sintoma? Muitos cânceres, inclusive, são assintomáticos, Sim, né? O câncer de mama é um. Quando começa, ele começa no início, quando ele está no início, a gente não sente ele. Então, qual que é o melhor exame? Mamografia. Porque dói. Gente, é uma vez por ano. E muito rápido, gente. Muito rápido. Eu faço mamografia todo ano, é muito rápido. É uma dorzinha. Exatamente. Eu falo que nem dor. É um incômodo pequeno e que passa. Então, assim, a pessoa, mas eu não posso fazer ressonância, eu não posso fazer ultrassom. Não, é a mamografia mesmo. A mamografia salva vidas. Porque o diagnóstico precoce, ele faz com que a gente tenha um tratamento mais seguro, menos invasivo e com maior chance de cura. Então, você procurar um médico, ter uma rotina de acompanhamento, independente de você ter histórico familiar, se não tem histórico familiar, ele faz diferença na cura? Com certeza. Assim, eu vou falar pelo câncer de mama. O câncer de mama, apenas 10% do câncer de mama são genéticos hereditários. Os outros 90%, a gente meio que busca. Olha isso. Obesidade também é um fator de risco, principalmente na pós-menopausa, mulheres que pararam de menstruar e têm obesidade, isso é um fator de risco. Então, a gente tem que tomar cuidado com a nossa saúde em questão até de prevenção. Então, a prevenção significa, fiz de tudo para não ter câncer, tive câncer. Mas é porque tinha que acontecer. E a pessoa não tem que se culpar por isso, que às vezes as pessoas acham, o Deus está me culpando por isso, me jogando. Não, gente, a gente tem que correr atrás. Diagnosticou, ter calma. E ver que uma hora vai chegar, buscar tudo o tratamento. Vai acabar. Exatamente, não tem que ter medo. Catherine, vamos falar um pouquinho mais especificamente sobre a sua área de atuação, que é o câncer de mama. É o câncer que mais mata mulheres por câncer no Brasil, é o câncer de mama. Sim. A gente sempre fala sobre isso, existem alguns mitos e verdades, mas quais são os sinais de alerta que a mulher precisa ficar atenta no corpo dela? Então,
Não só mulheres, homens também, homens também. né? 1% da população de homens podem ter câncer de mama. Então, às vezes, as pessoas acham que homem não tem câncer de mama. Homem pode ter câncer de mama sim, gente. E tem esse problema do homem achar que não pode ter, porque, eu não tenho mama. Pode ter sim. Então, assim, os primeiros sintomas que os pacientes geralmente relatam pode ser um caroço que a gente palpa na mama, ou um caroço debaixo da axila, debaixo do braço, saída de líquidos tipo sangue ou tipo água, bem clarinha. Então, assim, eu tô apertando, tá saindo. Não tem que apertar as mamas, gente. Deixa as mamas quietinhas lá. Não tem que ficar apertando a mama para ver se tá saindo alguma coisa. Procura o médico. Procura o médico pra gente saber. Então, assim, o principal é abalamento, né, por conta do nódulo palpável, ou uma descarga papilar, que a gente fala, saída de líquido pela mama, ou uma covinha, retração, a mama fica vermelha, muito vermelha, que às vezes as pessoas, é mastite, não, às vezes pode ter um câncer, carcinoma inflamatório que a gente chama, e está demorando o diagnóstico porque não procura um mastologista. Então, não desfazendo das outras especialidades, o mastologista está justamente para isso, para cuidar das doenças da mama. Porque o que acontece? A pessoa palpa o nódulo, ela não quer ir atrás do mastologista com medo de ter o diagnóstico de câncer. Só que a gente tem que pensar o seguinte, 80% dos nódulos que a gente palpa na mama são do bem. Então, gente, a procura é sempre essa. Então, que seja inicialmente no postinho de saúde do bairro para procurar e conseguir um encaminhamento para o atendimento do mastologista. Vamos falar um pouquinho sobre câncer de mama em homem? Nós temos um amigo em comum que você o tratou recentemente, um senhor morador do bairro São Sebastião, Sim. que ele foi diagnosticado com câncer de mama já numa fase adulta e conseguiu a cura, né? Sim. Então, um caso que a gente imagina, nossa, mas ele já era idoso e conseguiu a cura. Então, mesmo homens podem ter o câncer de mama e podem conseguir a cura desde que diagnosticado precocemente. Com certeza. A principal bandeira é essa. Então, o tempo no diagnóstico de câncer, seja de qualquer câncer, ele é fator prognóstico. Quanto mais cedo a gente conseguir diagnosticar o câncer, procurar o atendimento para a gente ter o diagnóstico e começar o tratamento mais rápido, isso é importante. Então, igual no caso desse homem, ele sentiu um nódulo, foi lá no consultório, a gente foi, resolveu e está super bem. Eu tenho uns 4 ou 5 pacientes aqui em Barbacena de câncer de mama masculino. E outra coisa também, Grazi, que é muito importante falar, que as pessoas acham que câncer só dá em pessoas mais velhas. Olha. Não é. Então, tem pacientes jovens que estão tendo câncer de mama. Eu tenho paciente de 23 anos que tem câncer de mama. Está rolando também na internet, acho que até a neta do Carlos Alberto de Nóbrega. Ela está com 24 anos e câncer de mama metastático, já está com metástase. Então, às vezes a gente acha que câncer de mama só dá em pacientes mais velhos. Não. Hoje em dia, a gente tem que olhar com outros olhos os nódulos que a gente palpa nas mamas também de pacientes mais jovens. É mais raro? É mais raro, mas pode acontecer. Mas pode acontecer. Então, assim, homens podem ter, mulheres jovens podem ter. Então, a gente tem que realmente olhar para a gente conseguir dar o diagnóstico no início, para conseguir, se Deus quiser, chegar à cura. Então, acho que a palavra de ordem nessa conversa, nesse Dia Mundial de Combate ao Câncer é isso. Não deixe de olhar pela sua saúde. De jeito nenhum, porque a saúde, sem saúde, a gente não faz nada. É verdade. Né? Porque, então, a gente tem que, se a gente não cuidar da gente, não gostar da gente, ninguém vai fazer por nós. É verdade. Então, a gente tem que fazer o seguinte, fazer exames anuais, mamografia da população em geral, a partir de 40 anos, e tentar juntar tudo o útil. Atividade física, alimentação saudável, obesidade, evitar a obesidade, porque isso são fatores que a gente junta. O bom das atividades, da alimentação, e o ruim que a gente vai ganhar saúde com isso também. Então, a pessoa vai emagrecer, por exemplo, vai deixar de ter pressão alta, diabetes. Então, é um conjunto de tudo. Não é só pelo câncer, é pela saúde em si. Catherine, eu queria te agradecer, te parabenizar pelo seu serviço tão bonito que você faz na cidade. A gente fica vendo a Catherine nas redes sociais, os presentes que ela ganha no consultório, sim, que são respostas dos seus pacientes. Sim, eu falo que a melhor coisa que a gente tem é o carinho e a gratidão. Quando eu fazia obstetrícia, que eu não faço mais, as pessoas, nossa, Catherine, você vai largar a obstetrícia para largar a vida, para mexer com o câncer que desce. Pelo contrário, o câncer é uma nova vida que a paciente está tendo. A gente está dando uma nova oportunidade dela ver a vida de uma forma diferente e ver que tudo tem chance de cura quando a gente faz tudo certinho. Não tenha medo do diagnóstico. Não tenha medo, gente. E você não vai viver sozinho no diagnóstico. A gente está lá, a gente vai estar junto nesse tratamento, vai ter uma equipe multidisciplinar, com oncologista, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, educador físico. Então, a gente trabalha junto para que a gente consiga realmente dar o melhor tratamento, para, se Deus quiser, chegar à cura. É isso. Catherine, quero te agradecer, então, pela presença e queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo, que está passando por um tratamento de câncer nesse momento, ou que acabou de receber um diagnóstico. O que a Catherine falaria para essa pessoa? Olha, eu costumo dizer que Deus só dá a cruz que a gente pode carregar. Né? Então, a gente não tem que desesperar, a gente não tem que achar que está com câncer vai morrer.
Não, gente, é um passo de cada vez. A gente tem que viver a vida de uma forma que a gente consiga alinhar todos os problemas, mas que sem perder a qualidade de vida. Então, não tenha medo de correr atrás, de procurar os seus exames, fazer seus exames regularmente. Se tocar, não estou sentindo nada, não tem que procurar mastologista. Não, o câncer, quando começa, às vezes não dá sinais. E os exames que a gente faz que vai mostrar que está pegando no início, que é quando a gente quer pegar. Então, não tenha medo, nunca perca esperança, sempre tenha fé em Deus. Que eu acho que é muito importante a gente ter uma base religiosa para a gente saber que tudo vai dar certo, né? Que tudo passa. Então, vamos para frente e estamos aí para a gente poder ajudar no máximo que a gente conseguir. Vamos lá, Catherine, chegaram algumas perguntas aqui. Eu vou pedir o Jackson para ler uma delas. Aqui a gente não vai conseguir responder todas, mas eu queria que o Jackson lesse para a gente uma mensagem da Marilene que chegou aqui. Jackson, o que ela está perguntando para a doutora Catherine? Pois é, Graziela, doutora Kathleen, bom dia. Bom dia. Marilene do Centro está perguntando o seguinte, se quem não tem casos de câncer na família, ainda assim precisa fazer exames preventivos com frequência? Bom dia, Marilene. Bom, com certeza, Marilene, o que acontece? Às vezes não tem nenhum caso na família e, a grosso modo, falando friamente, alguém vai começar. Né? Então, porque o câncer, principalmente de mama, por exemplo, é um câncer mais comum que a gente tem no mundo. Então, mesmo que você não tenha câncer familiar, igual eu falei, apenas 10% dos cânceres de mama são relacionados a fatores hereditários genéticos. Algumas pacientes têm alterações de genes, né, de BRCA1, BRCA2 e outros tipos de genes, mas mesmo que não sinta nada, tem que fazer mamografia na população em geral, a partir de 40 anos de idade, mesmo que não sinta nada. Tá certo, respondido aí. Obrigada, Marilene. Doutora Catherine, obrigada mais uma vez. Parabéns pelo seu trabalho. Eu conversei com a doutora Catherine Millen, médica mastologista aqui de Barbacena. Aqui você não perde nenhum fato. Cidade Alerta. As notícias mais importantes do mundo, do Brasil, de Minas, de Barbacena e região. Cidade Alerta. Estamos ao vivo no YouTube 93 FM BQ. Acesse e inscreva-se em nosso canal.